Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 1º de março, um dos meses mais lindos do ano. Nossa leitura hoje está no livro de Deuteronômio, capítulos 12, 13 e 14. Esses três capítulos, eles têm algumas chaves de sabedoria, algumas chaves que podem nos abençoar, né? A primeira, eu quero destacar com você o versículo 7 desse capítulo 12, onde diz: ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com tudo que realizaram, porque o Senhor, seu Deus, os abençoou. Esse texto, esse contexto, ele vai aparecer nos três capítulos. Se você perceber, você vai ver como a obediência ao Senhor traz bênçãos. Mas eu quero, antes de entrar nessa linha, pensar um pouquinho com você no versículo 23, quando diz assim: mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida. Hoje, no contexto do Novo Testamento, nos tempos bíblicos de hoje, já não existem mais essas restrições alimentares para nós. Não há nenhum tipo de comida que, a princípio, a gente não deva se utilizar. Óbvio que você não vai ver ninguém se alimentando de gavião, de urubus, de abutres, mas, de uma maneira geral, carne de porco, alguns peixes que aparecem aqui na lista de regras como alguns que não deveriam ser utilizados, alguns crustáceos, frutos do mar, que aparecem na lista, que não deveriam ser utilizados como alimento para o povo naquela época, hoje já não fazem parte mais de uma lista de proibição para nós. A comida foi feita por Deus, os alimentos foram feitos por Deus, então nós temos essa abertura. Porém, nós devemos sim nos abster de alimentarmos com sangue. Paulo vai falar lá em uma de suas cartas, acho que na carta de Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai falar que nós devemos nos abster da alimentação com sangue. Essa não deve fazer parte da nossa dieta. Mas eu gosto de pensar que o nosso Deus é um Deus sábio, um Deus não apenas sábio, mas muito inteligente, um Deus tremendo, maravilhoso. E hoje você deve conhecer alguém que, por exemplo, não possa comer alguns crustáceos, camarão, por exemplo, porque tem alergia, e se utilizar de um alimento como esse, corre o risco até de morrer. Também você deve conhecer alguém que não se alimente de carne de porco. Também você deve saber que a carne de porco pode ter um verme chamado tênia, e essa tênia, produto de uma carne maltratada, mal cozida, mal trabalhada, ela, uma vez ingerido, e esse verme vivo, esse verme pode ocupar até 10 metros do nosso intestino, e a gente pode ter um verme desse dentro de nós. Mas hoje já existem medicamentos, tratamentos, diagnóstico para essas coisas, mas você imagina que esse texto está sendo dito também, e nesse momento, para um povo que estava no meio do deserto. Você acha que no meio do deserto iria encontrar algum hospital, SUS que seja? Não teria nenhum hospital da Rede D'Or ou de nenhuma outra rede, nem mesmo uma clínica da família ou uma UPA do SUS. Isso não seria achado lá onde alguém pudesse tomar uma medicação e se livrar de uma infecção ou de uma alergia ou resistência alimentar. Isso não era comum naquela época. Então, também nesse sentido, a palavra de Deus nos dá esse entendimento de que era, sim, para proteger o povo de qualquer problema alimentar, uma vez que esse povo não teria ali recursos para cura, para tratamento. Então, pense nisso como um Deus que é um pai, e todo o contexto desses três capítulos vão alinhar nesse versículo que eu comecei falando para você. Versículo 7. Ali, vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor, seu Deus, e se alegrarão com tudo que realizaram, porque o Senhor, seu Deus, os abençoou.
Veja comigo o contexto desse versículo. Enquanto eu pensava, eu penso que era o próprio Senhor que me trazia à memória uma ilustração. Eu sou pai, tenho 3 filhos, 2 casados, meus filhos mais velhos são casados, temos 2 netos, a Zoe e o Mateus, e Val, nós ensinamos, nós orientamos os nossos filhos, nós disciplinamos, os castigamos quando foi necessário, corrigimos, nós os amamos, nós os alimentamos, nós fizemos tudo que os pais devem fazer com os nossos filhos. Matriculamos eles nas escolas, eles estudaram, nós cobramos notas. Qualquer pai, de maneira coerente, adequada, qualquer mãe vai fazer isso com seus filhos, né? A gente bota nossos filhos em bons colégios à medida que a gente consiga o melhor que a gente pode pagar ou que a gente pode dar. A gente cobra deles notas e tudo mais. E hoje, quando nós nos reunimos na nossa casa, você imagina num contexto como esse aqui, matou um animal e aí agora vamos fazer um churrasco. E cada um deles traz uma peça, uma carne ou alguma coisa para fazer parte do churrasco. Não porque a gente precise, não porque seja necessário, porque haja nenhuma cobrança, mas é simplesmente para dizer, puxa vida, eles foram obedientes, eles fizeram aquilo que nós os orientamos e por isso hoje nós, como pais, nos alegramos porque nós abençoamos a vida deles. Da mesma maneira é o nosso Deus. Quando ele diz para que a gente traga os dízimos, as ofertas, para que a gente sacrifique, ou para que a gente coma, para que a gente se alegre na presença dele, para que a gente faça tudo na presença dele, ele só está querendo dizer, que bom que vocês me obedeceram, eu abençoei vocês e agora fico feliz com tudo que vocês estão vivendo. Esse é o nosso Deus. A obediência a Deus, o entendimento e o prazer e o amor em obedecermos a Deus, em fazermos da maneira que Ele espera, não por um castigo, para evitar um castigo ou uma correção ou nada disso. Não, por nada disso, apenas por amor. Quando nós fazemos isso e podemos nos voltar a esse Deus, a esse Pai e dizer, olha Senhor, muito obrigado, porque tudo que eu estou vivendo, tenho prazer na Tua presença, olha a minha alegria. É assim que funciona. Esses 3 capítulos, eles tratam exatamente nesse sentido. Eles tratam exatamente assim. E aí, o capítulo 14 vai concluir lá com o versículo 29, dizendo, entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês também, aos estrangeiros que vivem entre vocês, aos órfãos e às viúvas e suas cidades, para que eles comam e até se saciarem, então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. É o tempo inteiro falando das bênçãos de Deus. Então, que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Aqui falou o pastor Carlos Martins, da Igreja Nova Vida de Piedade. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente, e que você possa se deleitar na presença dele e ele na sua proximidade. Deus te abençoe. Fique em paz.